Olá, pessoal. Aqui é o professor Washington Soares e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a história do Brasil, mais especificamente sobre o período pré-colonial, ou seja, antes da efetiva colonização e ocupação da terra por parte dos portugueses. É interessante a gente prestar atenção, pessoal, nos objetivos da aula, ou seja, o que você tem que saber no fim dessa aula, o que você tem que trazer para dentro de si, o que você tem que saber fazer no fim da aula. Primeiro que é identificar as características das nossas sociedades indígenas, né? É claro que nós vamos fazer um apanhado geral, né? O Brasil etnicamente é muito complexo, né? Ainda hoje. No período da chegada dos europeus, era ainda mais, tá bom? Nós precisamos saber identificar também por que os portugueses exploraram aqui o pau-brasil, né? E não outra atividade comercial nesse primeiro momento. E quais foram as consequências disso? Por fim, a gente vai ver que esse projeto de extração do pau-brasil ele tem seu limite, né? Um conjunto de limites que a gente vai ver também, tá bom? Posto isso, o que você precisa saber do período colonial? Inicialmente, quando os portugueses chegam aqui com o Cabral em 1500, a gente tem que lembrar que o Cabral está indo para a Índia, né? Ele não está vindo para o Brasil, né? Esse Brasil que não existia. Então, ele está chegando aqui para, abre aspas, descobrir o Brasil. Né? A gente não sabe exatamente se havia ou não uma intenção dos portugueses nesse momento, mas esse não é o papel de discussão aqui. O que a gente sabe é que esses sujeitos chegaram, né, no litoral que hoje é a Bahia, travaram contato imediato ali com os nativos, mandaram uma nau de volta para Portugal, dizendo que encontraram alguma coisa aqui no meio do caminho e seguiram para a Índia, como era o objetivo principal. Então, esses primeiros 30 anos da história da América Portuguesa, ele é marcado por um certo desinteresse de Portugal, né? Portugal tem o principal objetivo na Índia, né? Nas especiarias da Índia. É importante a gente lembrar um fato demográfico também, pessoal. Estudos dizem que, na melhor das hipóteses, Portugal devia ter algo em torno de 1 milhão de habitantes nesse momento. Então, ainda que Portugal quisesse efetivamente colonizar tudo que lhe cabia dentro do Tratado de Tordesilhas, não teria como, né? Então, eles acabaram focando, nesse momento, no estado da Índia, que para eles era mais interessante. Tá? Então, a gente vai ver que, com o passar do tempo, os lucros eles vão, né, diminuir, a gente vai ver isso, só que nesse primeiro momento o comércio com a África e com a Ásia é muito mais rentável. Então, os portugueses, o que vão fazer nesse momento aqui são algumas expedições para tatear o que tem aqui, o que é e o que não é. Então, a gente vê aqui que as principais navegações de Portugal, na verdade, elas estão endereçadas para a Índia, né? Para a região ali de Calicut. E é importante também a gente ver que o Brasil ele entra inicialmente nessa rota não como um local atrativo do ponto de vista mercantil, mas sim como um local de parada, né? Um entreposto. Então, do ponto de vista do aproveitamento das correntes marítimas, do vento, era melhor fazer aquele trajeto, né? Parando ali em Cabo Verde, depois vindo para o Brasil, depois seguindo para o sul da África, né? Que hoje é a África do Sul, e depois seguir para Calicut, era mais viável do ponto de vista da navegação. Então, o Brasil acabou se tornando um entreposto, né? Um posto de parada, digamos assim, entre Portugal e a Índia, né? A gente vê aqui um trecho da carta do Pero Vaz de Caminha, né? Então, o que ele está vendo aqui nesse exato momento, o que é possível, né, dentro daquele imaginário português, a gente entender aqui. A feição deles é parda, um tanto avermelhada, com bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus, não fazem o menor caso de encobrir ou de mostrar suas vergonhas. E nisso tem tanta inocência como em mostrar o rosto. Um deles, porém, reparou no colar do capitão e começou a acenar para a terra e depois para o colar, como se nos quisesse dizer que na terra também havia ouro. Lembrando, pessoal, que essa carta do Pero Vaz de Caminha, né,
que pela historiografia tradicional é tida como a certidão de nascimento do Brasil, na verdade, Camille está registrando o que poderia ser ou não interessante para o rei de Portugal, né? Então, eu destaquei esses dois trechos aqui, interessante no sentido de ter pessoas aqui, né? Como elas, a princípio, seriam, né? Então, esse primeiro contato, ele destaca a suposta inocência, né? A simplicidade desses povos daqui, e aponta para a possibilidade da existência de ouro, ou seja, acena também para questões econômicas. Então, essa basicamente é uma das visões que a gente vê na carta de Pero Vaz Caminha, né? Como é que são esses povos que residem aqui? Então, a gente vê nesse mapa, né, o mapa étnico do Brasil antes da chegada dos portugueses, esses são os grandes grupos que a gente vê, né? Destaque para o tronco Tupi-Guarani, tá bom? Esses são grupos que eles não têm nada parecido com o que a gente chamaria de Estado, né? Ou algum tipo de centralização política, ou alguma instituição que controla um Estado, nada parecido disso. Então, não há unidade política entre eles, mesmo padrão cultural, né? Vamos destacar aqui os tupis. Então, não há um Estado tupi ou algo parecido. O que há são grandes grupos que ocupam um território, né? Em geral, esses grupos são nômades, ok? Alguns são seminômades, praticando agricultura de subsistência, tá bom? Destaque para a mandioca. Mas, em geral, são grupos que estão indo de um lado para o outro, dentro de um território previamente conhecido, com o objetivo de explorar economicamente, né? Mas não explorar do ponto de vista da produção de excedentes. Explorar do ponto de vista de extrair o que é necessário para a sua sobrevivência. Nesse exato momento, o trabalho ele tem uma dimensão de subsistência para esses povos, né? E não uma dimensão de produção de excedentes para o comércio ou qualquer coisa do tipo, né? Então, a gente vê que, por exemplo, a vida ela é uma vida comunitária marcada pela ausência da propriedade privada. Então, não tem nem meu, nem seu, nem teu, nem daquele, né? Porque são grupos pequenos, são tribos pequenas, né, do ponto de vista numérico. E essa vida comunitária faz com que esses sujeitos vivam dentro de um núcleo, em geral fechado, que em geral se assemelha bastante. Então, não há muitos papéis sociais a serem desempenhados, né? Você é um homem, já que a divisão é sexual do trabalho. Você é um homem, você é um caçador, um pescador, né? Trabalha fazendo as casas e faz a guerra. Basicamente, é essa a sua função. Se você é uma mulher, você é uma coletora, né? E cuidadora das crianças. Então, basicamente, é essa a função. A família ela é uma unidade de produção, né? Em geral, esses povos são poligâmicos, tá bom? Poligamia masculina, né? Uma família extensa, em que o homem ele emana sua autoridade, né? Para suas esposas, seus filhos, netos e etc. Tá bom? Não há nada parecido com o que a gente chama de escrita, né? Não detectamos, pelo menos por enquanto, tá bom? Do ponto de vista religioso, são povos politeístas, animistas, né? Então, para eles, não há uma fronteira muito bem definida entre o natural e o sobrenatural, né? A natureza é animada, né? Animada no sentido de ânima, alma. Bom, as disputas por grupos rivais são intensas, né? Destaque para as disputas, por exemplo, que os próprios portugueses vão saber fazer uma leitura, né? Na época da expulsão dos franceses na região do Rio de Janeiro, da França Antártica. Então, eles vão saber utilizar as rivalidades locais para levar vantagem também. Elas existem, tá bom? Inclusive com alguns grupos praticando a antropofagia, né? O canibalismo. Lembrando que o canibalismo, para eles, pessoal, tem uma função puramente simbólica, né? Não é por ausência de comida. Simbólica. Então, o ritual antropofágico era para reafirmar a identidade do grupo. Nós somos do grupo A
inimigos do grupo B. Então, quando eu devoro um guerreiro, não estou devorando a carne dele, estou devorando o espírito, a força, a inteligência. Então, há relatos, inclusive, de pessoas que eram capturadas e viviam durante um tempo com esses grupos, né, com os captores, inclusive tendo filhos. Né? Depois de um determinado momento, esses sujeitos seriam devorados. Né? Em geral, também não fugiam, porque isso era sinônimo de vergonha. Bom, do ponto de vista da descoberta, né, a gente ainda não tem respostas definitivas, né? Mas há alguns arqueólogos que apontam para a possibilidade do homem já estar presente na região que hoje, né, é o Piauí, há aproximadamente 40 mil anos. Né? Então, esse é uma parte da história do Brasil ainda a ser contada. Tá bom? Aqui a gente vê, né, na reportagem da BBC, que a arqueologia ainda está descobrindo muita coisa aqui no Brasil. Né? E aqui a gente vê algumas descobertas na região metropolitana de Salvador. Né? Alguns sítios arqueológicos. À esquerda a gente vê, por exemplo, né, uma cerâmica tupi-guarani e com à direita, né, perdão, uma cerâmica tupi-guarani e à esquerda, né, um enterro já com ritual simbólico, né, seu enterro de algum membro da comunidade. Bom? E como é que funcionava esse sistema colonial? Para ser mais exato, é isso aí que vai definir a relação entre Brasil e Portugal, tá bom? Não só Brasil e Portugal, mas dentro do Império Português, tá bom? É importante a gente lembrar o seguinte, que o sistema colonial, ele funciona com o objetivo de que as partes não concorram entre si, mas se complementem. Exemplo, enquanto o Brasil vai produzir a cana-de-açúcar, a mão de obra vai ser retirada da África, porque a escravidão, a gente já sabe, vai se tornar um comércio também muito rentoso. Então, isso é um dos motivos que explica porque, por exemplo, a produção ela é especializada. É claro que, e de forma muito pequena, vai ter uma certa concorrência, né? Há também, por exemplo, a escravidão indígena, né? Há outros produtos sendo produzidos na África, mas estamos falando no grosso modo, tá bom? Então, esse pacto colonial, né, basicamente, ele diz o seguinte: a colônia só pode fazer comércio com a sua respectiva metrópole. Dela compra produtos manufaturados, para ela vende produtos, né, produtos agrícolas, produtos primários, digamos assim. Em geral, uma economia especializada, né, tem muita diversificação, com exceção para a subsistência, né, mas ainda assim muito pequeno. Investimento na produção em geral é externo, né? Ela é dependente do mercado externo, porque o Brasil depende de Portugal para entrar no circuito, e a mão de obra utilizada é majoritariamente compulsória, ou seja, escrava. Né? Claro que havia um trabalho livre, mas era um trabalho em menor proporção se comparado ao todo do trabalho escravo. Tá bom? E como é que portugueses fazem? O que eles fazem exatamente? Nesses primeiros 30 anos, pessoal, eles vão fazer algumas expedições exploradoras. Né? Afinal de contas, eles não sabiam exatamente o que é isso daqui. Se é uma ilha, se é um continente, se faz parte do quê, se está solto, se é pequeno, se é grande. Então, eles estão tateando no escuro. Essas expedições exploradoras, na verdade, são expedições para tentar conhecer mais ou menos o que é. Então, a gente vai ver que durante muito tempo esses sujeitos eles conhecem muito pouco. Alguns mapas já do final do século XVI são mapas mais imaginados do que fruto de um conhecimento empírico em si. Para além disso, a gente vai ver que há também as chamadas expedições guarda-costas. Reparem bem, a gente já está falando aí da década de 1510, 1530. Por quê, pessoal? Franceses, holandeses e ingleses, né, também espanhóis, mas ingleses, franceses e holandeses não concordaram em si com a chamada divisão do Tratado de Tordesilhas. Então, para esses sujeitos, é importante
não respeitar. Então, eles efetivamente não respeitam. Então, a gente vê uma série de investidas aqui nessa região e que essas expedições portuguesas, na verdade, são expedições para tentar defender o território. Então, essas expedições de defesa do território, elas já nos dão uma pista do que está acontecendo aqui nessa região. Ou seja, o que hoje é o litoral do Brasil, ele também está sendo visitado por outros corsários, piratas, enfim, de outras nacionalidades. Tá bom? Qual vai ser o principal produto aqui a ser explorado no Brasil? É o pau-brasil. Tá bom? Então, é uma madeira cuja tinta é apreciada na Europa, né, principalmente para o tingimento de roupas, e também ela vai ser retirada aqui da região as suas toneladas, tá bom? É uma exploração litorânea, tá bom? Então, isso faz com que as feitorias que foram montadas sejam feitorias, obviamente, litorâneas. E o que é uma feitoria? Basicamente, para a gente entender, é como se fosse uma vilinha com uma meia dúzia de portugueses, e esses sujeitos seriam responsáveis pela comunicação entre os outros portugueses e os nativos. Então, eram sujeitos que, em geral, eram degradados ou pessoas que, enfim, não faziam, abre aspas, tanta falta na sociedade portuguesa e vão ficar aqui, vão se tornar os que os portugueses vão chamar de línguas, ou seja, os tradutores, os intérpretes. Então, como é que é feito aqui o comércio? É um comércio de estampo, ou seja, o monopólio da coroa, né? O primeiro sujeito a ganhar o direito da exploração aqui foi o Fernando de Noronha, né? Cristão novo, comerciante, que pagou um X para a coroa de Portugal para obter a possibilidade de extrair, em regime de monopólio, o pau-brasil daqui, né? A gente tem que saber, até por conta das outras expedições que a gente viu, era virtualmente impossível os portugueses conseguirem tomar conta de todo o litoral brasileiro. Então, rolava um contrabando de outras nacionalidades, com certeza. Tá bom? Isso vai ser um dos motivos dos portugueses cada vez mais prestarem atenção nessa região. Tá bom? Como é que é feito essa extração? Em regime de escambo, ou seja, de troca. O que para portugueses eram produtos de pouco valor, para esses indígenas, para os nativos, era de muito valor. E aqui, pessoal, a gente tem que prestar atenção para uma questão econômica básica. A gente troca o que a gente acha interessante, né? Então, se para a gente a miçanga, a machadinha, não sei o quê, é uma coisa desinteressante, para os indígenas, não. Uma machadinha, por exemplo, é importante para ele empreender guerra contra os seus inimigos. O espelho, a miçanga, é um tipo de enfeite. A gente já vai ver um pouco da mentalidade dos indígenas em relação a essa extração do pau-brasil, quando a gente ler uma carta do Jean Delery um pouco mais adiante. Tá bom? A gente vai ver que a atração de contrabandistas franceses é muito grande aqui, ó. Aqui a gente vê um mapa, tá bom? Esse mapa Terra Brasília é do final do século XVI, perdão, é de 1519, tá bom? A gente vai ver que é um mapa que já mostra um pouquinho de como é que é esse Brasil, né? Como eu disse, muito mais imaginado do que exato, tá bom? Mas já dá uma certa visão para a gente, né, do que os portugueses estão imaginando. Então, a gente vê uma série aqui de naus portuguesas, não é? E, basicamente, quem está no litoral é indígena extraindo o pau-brasil, tá bom? Então, essa é a visão que os portugueses têm dessa região aqui, ou seja, um local de extração de pau-brasil. Ponto. Aqui, do lado direito, a gente vê o local da incidência do pau-brasil, né? E algumas feitorias que foram montadas ao longo do litoral, né? Do Cabo de São Roque, né? A região que hoje está o Rio Grande do Norte, até Angra dos Reis, né? A região mais ao sul do que hoje é o Rio de Janeiro. Pararam no meio do caminho, né? Pernambuco, Santo Aleixo, né?
a região que hoje é mais ou menos Salvador, Cabo Frio, mais ou menos onde hoje é o Rio de Janeiro também, né? A Prefeitura do Rio de Janeiro e Angra dos Reis. Então, esse era mais ou menos o território ocupado pelos portugueses, né? Pouquíssimo ocupado se a gente levar em consideração todo o litoral que pertencia aos portugueses, tá bom? E para a gente finalizar, para tentar entender, né, duas coisas. Primeiro, a presença dos franceses aqui, né, a gente já está falando do Jean Delery, ele está na França Antártica, então essa França Antártica é um empreendimento francês já da década de 1550 para 1560, né? Já estamos falando de um período um pouco mais avançado, depois da colonização, né, que já se implementou na Bahia, por exemplo, mas para a gente ter a noção de que essa região é uma região muito disputada, né? Ela não há uma conformação, digamos assim, por parte de outras coroas da Europa, tá bom? Aqui a gente vê, pelo documento do Jean Delery, como é que é a visão dos indígenas em relação ao comércio, do pau-brasil especificamente. Ó. Em geral, os nossos tupinambás ficavam admirados ao ver os franceses e outros dos países longínquos terem tanto trabalho para buscar o seu aratobã, isto é, pau-brasil. Houve uma vez um ancião da tribo que me fez esta pergunta. Por que vindes vós, maírs e perus, franceses e portugueses, buscar lenha de tão longe para vos aquecer? Não tendes madeira em vossa terra? Então, isso, de certa forma, pessoal, mostra que para esses indígenas, a noção de produção de excedente, de troca, de comércio, de lucro, etc., né, do capitalismo crescente, né, nascente, do capitalismo mercantil, não faz sentido para eles. Porque a economia para esses sujeitos está ligado à subsistência. Então, de certa forma, isso vai dar a tônica da própria relação entre portugueses e indígenas mais para frente, né? Esse encontro de dois mundos muito diferentes, tá bom? Com isso, terminamos aqui o período pré-colonial da história do Brasil.